Paz, irmãos, graças a Deus por mais uma oportunidade de fazer a nossa live das 10. Dessa vez eu quero trazer um assunto importante, como os outros também, mas eu quero abordar um assunto atual sobre a igreja, a política e a religião. É um assunto um pouco diferente, mas muito oportuno. Quero falar desses assuntos aqui na nossa live e gostaria de chamar a vossa atenção para que ficasse conosco até o final desse vídeo, será breve. Nós vamos tratar um assunto e eu espero a opinião de cada um dos ouvintes. Nós vamos então ouvir a nossa vinheta, e logo após nós estaremos dando início ao nosso vídeo de hoje com relação à política, à igreja e à religião. Muito bem, estamos de volta. Então, veja só, hoje no nosso dia, está muito em moda, nos dias atuais, falar em política dentro da igreja, né? Dizem os mais velhos que política e religião não se discute, mas aqui o assunto não é para discutir, é só para a gente explicar, né? Não vamos, eu acho que essa fase de política e religião andarem separados já foi superado isso aí, e hoje elas têm que andar de mão dadas. O que entendemos por política, isso é muito importante saber o que é política. Porque quando você fala em política, aí você tem uma ideia que é um monte de pessoas lá, de homens, mulheres, ganhando dinheiro sem fazer nada, né? E o dinheiro do país, e muito até com ações pecaminosas, né? Mas política não é só isso, política é mais alguma coisa importante. Então, nessa breve solução que nós estamos tentando dar à nossa definição, nós vamos ver rapidamente alguma coisa sobre política. Então, numa definição mais simples, sobre a aliciação de eleitores. Então, aqui nós entendemos um pouco o que é essa definição de política, que é um conjunto, nós podemos simplificar dizendo que é um conjunto entre a opinião pública, entre o partido político e os eleitores. Isso vai gerar o resumo da política. O uso de política na conversação e da negociação são essenciais para as pendências entre diversos interesses, sejam ou não equacionados, pelo menos equiparados, tendo como objetivo benefícios comuns e recursos necessários para o entendimento. É uma pessoa que influencia a maneira como a sociedade é governada. Essa definição inclui pessoas que estão em cargos de decisão no governo e pessoas que almejam esses cargos tanto por eleição quanto por indicação. Veja só, aqui ele diz que é uma pessoa que pratica a política, é uma pessoa que influencia a maneira como governar a sociedade. Então, o político é uma pessoa que tem influência na sociedade. Ele, através de seus atos, através de sua ação governamental, na Câmara ou no Senado, ele tem o poder temporário de gerir as ações da sociedade. Então, a sociedade, ela queira ou não, ela é movida pela ação dos realizadores da política. A política não é uma pessoa, a política é uma organização que existe
as pessoas que são inclusas ali são os políticos. Mas a política é diferente de um político. Então, essas denominações existem com um compromisso social, né, dos seus fiéis e estimula a exercer o papel de evangelizador responsável pelo futuro da sociedade que vive, dando significado à militância religiosa e política dos mesmos. Você não pode deixar de admitir que, em certo momento, você é movido pelo direcionamento de algum político. Porque tudo que nós fazemos, pegar um ônibus, pagar um ônibus, comprar comida no mercado, viajar, trabalhar, tudo está relacionado com decisões políticas. E essas decisões políticas, elas são realizadas através de pessoas, que são aquelas pessoas que nós colocamos em pontos definidos, estratégicos, né? Assim, por exemplo, um deputado estadual, ele tem uma função dentro do seu estado. Um deputado federal, ele já tem uma função dentro de todo o país. E, principalmente, ele fica lá gerindo na Câmara. Você tem o senador, que cada estado tem o seu senador, um ou dois, dependendo do volume do estado. Você tem, finalmente, a presidência, que é aquela pessoa que está na cabeça, e a função dele é ministrar todos aqueles elementos que estão debaixo de suas ordens, seja prefeito, seja estadual, deputado estadual, deputado federal, seja senador. Então, todas aquelas pessoas estão debaixo da orientação do presidente. Então, quando a política diz que é um elemento que influencia a sociedade, muitas coisas estão envolvidas ali nessa pessoa que está influenciando a sociedade. Vamos pensar que aquela pessoa que está influenciando a sociedade, que está dando influência ali, seja uma pessoa com maus pensamentos. Então, a direção daquilo ali vai ser uma direção ruim para aquele grupo social. Por isso que o grupo religioso, o meio religioso, ele tem uma obrigação de entender que a religião, não no seu lado espiritual, onde a cabeça é Cristo, onde nós estamos, não é, a política não tem controle sobre o reino de Deus, ela tem controle sobre os elementos que compõem esse reino de Deus. Então a igreja ela é composta de crentes, pessoas humanas que trabalham, que estudam, que ensinam, são donos de casas e etc. E cada um dentro da sua especialidade, eles precisam de direcionamento desses políticos. Então, uma professora, ela tem a sua... Ela não entra numa escola assim, de qualquer maneira. Ela tem que ter a sua forma de entrar, tem que ter os estatutos, tudo direcionado politicamente. Então, como pessoa humana, o crente ele é um elemento que está debaixo da direção da política do seu país, do seu estado, do seu município, como pessoa humana. Como pessoa espiritual, ele não tem esse dever, porque ele tem um outro governo que é Cristo. Mas enquanto ele não resolve essa questão do governo do reino de Deus, ele é um ser humano igual aos outros, onde tem que obedecer às ordens do seu país. Então vem aquela pergunta aí, por que então a influência, é necessária a influência da política na igreja
e a religião, por que essa interação? Essa interação se dá porque não é Cristo que vai resolver essa questão, não é Jesus que vai descer para mandar você votar em A ou B, ou então ele geriu a sociedade. Isso ele já fez no Velho Testamento, quando iniciou a nação judaica, ele lá, quando Moisés tirava o povo do Egito, Deus era o Senhor de todas as coisas, ele se apresentava ali, dava as ordens e tal. Depois foi pedido um rei, e ele deu Saul como rei, mesmo contra o gosto dele, que ele achava que devia ficar na direção, mas o pessoal queria um rei humano, contra as outras nações, e Deus accedeu a isso. Então, passou a ter agora uma política diferente na organização. Então, quando uma igreja, quando a igreja, a religião, ela é composta de muitas pessoas, ela sofre uma influência e influencia a sociedade. Com isso, ela cria uma visão diferente na política. A política passa a olhar essa igreja como um elemento, ou um elemento social paralelo a ela, amigo dela, vamos dizer assim, ou inimigo. Porque pela grandeza do número de crentes, aquele número pode se tornar amigo ou inimigo. Porque, vamos supor, 20 milhões de crentes já influencia numa decisão de uma campanha, de uma eleição. Isso abre os olhos da política e faz com que esses políticos se voltem para a igreja visando o número de pessoas ativas naquele meio. No lado da igreja, isso é favorável, porque se a igreja tiver representantes ali naquele grupo, seja Senado, seja Câmara dos Deputados, seja governador do Estado, seja prefeito, se tiver elementos voltados para a religião, será uma representação a mais, onde as coisas contrárias às igrejas serão combatidas em loco, ali onde está havendo a discussão, ou seja, na Câmara, no Senado, etc. E se não tiver esses elementos representativos das igrejas, aquilo pode passar sem que ninguém defenda o lado religioso, o grupo religioso. Então, hoje em dia, não se pode desassociar mais política de religião, porque existe uma abrangência terrível de que a necessidade de estar um ao lado do outro, resolvendo problemas um do outro, cooperando um com o outro, é premente. Existe, é claro, pessoas que são religiosas e que têm a sua visão conturbada, gente ruim, existe em todo canto, até dentro da igreja existem pessoas que não são totalmente convertidas. Imagine no meio da sociedade, no meio político, onde muitos deles, não sei o percentual, mas muitos entram visando unicamente o lado financeiro, não estão preocupados com o bem-estar da sociedade, não estão preocupados se as suas decisões vão agradar a A ou a B, portanto, que agrada a ele, está resolvido o seu problema. E nessa decisão, nessa falta de moral que existe em muitos dos que estão no meio político, é que a igreja precisa de sua defesa para combater esses elementos que, sem escrúpulo, pode definir, pode aceitar, pode aprovar uma resolução que seja uma coisa contrária ao destino pessoais, humano da igreja aqui na face da terra. Então, quando se diz que igreja e política, religião e política não se discute, isso é superado porque se discute sim, e se discute para o bem comum, que é o bem da sociedade. Então, existem essas coisas,
A religião não é uma coisa nova, né? Visto, por exemplo, aqui temos um trecho importante que diz que a partir dessa consciência, a consciência que nós estamos vendo, discutindo, através do evangelismo protestante, se a teologia da libertação ela tem a sua influência, porque a teologia da libertação ela trouxe, abriu uma porta para uma maior avalanche de interesse dentro da religião. Por isso que muitas igrejas neotestamentárias é que tem a maior atenção para esse lado político devido aos seus dogmas que eles aceitam, né? Mas que, na verdade, existe a necessidade, seja teoria da libertação, seja neotestamentária, ou seja, tradicional, todas elas devem partir para essa necessidade de estar sendo envolvida ou envolta com a política para assuntos dos nossos dias atuais. Eu não sou contra, eu acho que está certo, e acredito que, havendo um bom senso, um interesse comum, bem regulamentado, bem moralizado, não temos nada a perder. Então, essa é a minha palavra nessa live das 10 de hoje. Espero que tenha ajudado em alguma coisa e uma boa noite para todos, em nome de Jesus.